A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, estamos mais uma vez, hoje o 6º vídeo, e hoje nós vamos falar sobre o cristão e a igreja. Nós já tivemos outros vídeos com relação a essa base cristã, onde é a contaminação do homem, os que surge de dentro para fora, o Adão, Adão antes e depois do pecado. Temos o aceitar Jesus como suficiente Salvador, Temos também 2 vídeos falando sobre a rejeição da graça. Amém? Hoje nós estamos fazendo esse vídeo que é o cristão e a igreja. Irmãos, vamos orar? Bendito Deus, Senhor, amado Pai, mais uma vez, estamos na sua presença para lhe agradecer a oportunidade de estar fazendo esse vídeo. Pedimos, Senhor, que todos os que estiverem ouvindo, estiverem meditando comigo nesse vídeo, possam alcançar o entendimento, possa, Senhor, estar somando algo mais na vida, Pai, com relação à base cristã. Obrigado, Pai amado, nossa oração em nome de Jesus. Amém. Hoje eu não estou muito bom, estou com afta. Mas vamos lá. Irmãos, o que é a igreja, Então, a gente sabe que a igreja tem o nome de eclésia, que significa chamados para fora. Então, nós temos uma reunião de irmãos e essa reunião é considerada como igreja. Eu vejo que a igreja ela está constituída da maneira que se encontra, após a vinda de Cristo. Antes da vinda de Cristo, nós tínhamos sim os templos, os sacerdotes, Então nós tínhamos uma igreja no qual Deus atuava sobre esta igreja. E os sumos sacerdotes, que tinham essa liderança. Quando Cristo vem, ele vem e faz toda uma transformação com relação ao que é ser de Deus, futuramente cristão. Então, existem muitas situações que vão ocorrer com relação à formação da igreja, e é importante que nós passamos aqui alguns pontos que identificam essa transformação. Em primeiro lugar, Jesus se apresenta a Pedro e diz a Pedro que Pedro seria responsável pela igreja, a edificação da igreja de Cristo. Cristo fala isso com Pedro. E interessante que na jornada de Cristo nós encontramos uma situação interessante que às vezes a gente não observa. Quando Cristo andou dando testemunhos e mostrando o poder de Deus, ensinando, pregando sobre Deus, as transformações, ele teve seguidores. E muitos desses seguidores ele chamou e outros ele se agregou a ele, pediram para que seguisse-o. E nós encontramos aí nos evangelhos alguns, 12 seguidores. Na verdade eram muitos. E Cristo, a um certo momento, simplesmente chama 12 ao seu lado e passa a conviver com só 12. Notem uma situação interessante, irmãos. De repente todo mundo seguia Cristo. E agora ele se encontra com 12. E ele sendo o cabeça.
O que você imagina sobre isso? Te lembra alguma coisa? Lembra a igreja. Lembra que Cristo é o cabeça e os discípulos são os membros, são aqueles que ele chama para próximo de si. Interessante, eu vejo desse lado, aonde os discípulos, eles passaram a ter um relacionamento mais profundo com Cristo, mais próximo com Cristo. Amém? Quando Jesus nos deixa, ele deixa o Espírito Santo. Para mim, a igreja começa aí, ok? Então, veja como é interessante que Cristo, já desde o princípio, mostra que a igreja precisa estar em união, os irmãos juntos, né? Então, a igreja é isso. Para atender ao mandamento de Cristo, ide e pregai o evangelho a toda criatura, ou seja, nosso ide, nós somos chamados igreja, chamados para fora. Então nós se reunimos, nós adoramos o Senhor, estamos na presença dele, reunidos em um local onde nós nos alimentamos da palavra de Deus e da presença do nosso Senhor. Mas o ID é para que nós não fiquemos somente nessa questão, a questão de estar dentro da igreja. Sim, evangelizamos dentro da igreja, edificamos os nossos irmãos dentro da igreja, mas o trabalho missionário, o trabalho de ID e fazer discípulo, o trabalho de ID e proclamar as boas novas, isso é importante para nós na igreja, como igreja viva. Uma igreja, ela precisa ser uma igreja missionária, ok? Isso é muito importante. E interessante, irmãos, que com os apóstolos criaram a igreja primitiva. A igreja primitiva foi a primeira igreja. Não estamos falando do templo, tá, irmãos? Estamos falando de uma igreja constituída para poder estar obedecendo a orientação de Cristo, ok? E esta igreja primitiva, ela tinha umas características diferentes das nossas. A igreja primitiva na época, nós vimos isso em Atos 5, de 1 a 10, nós tínhamos um problema. Qual é o problema, na verdade? Uma situação, tá, irmão? Seria um problema. Tínhamos Ananias e Safira. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que eles teriam, para eles serem pertencentes à igreja, eles precisariam dar todos os bens dele. Então a igreja primitiva da época, quem estava junto da igreja, tinha que passar todas as suas propriedades, os seus pertences, e aí a igreja é que regia as necessidades de cada um, ok? E aí Ananias e Safira foram solicitados que eles passassem os bens, e eles mentiram pelo Espírito Santo. Eles mentiram, eles falavam que tinha algo, e na verdade eles tinham muito mais. O que ocorreu? Segundo a Bíblia fala disso, que eles foram exterminados, eles foram mortos pelo Espírito, tirou a vida dele, entendeu? Deus tirou a vida dos dois, que os dois mentiram para o Espírito Santo. Então essa regra da igreja primitiva não acontece mais nos dias de hoje. Os dias de hoje é diferente. Aí qual é a situação que a gente encontra em relação à igreja? Muitos dos cristãos não compreendem o que Deus quer com a sua igreja. Qual é a fundamental importância em relação à igreja? No Velho Testamento, na época do templo, o que ocorreu? Entre as tribos escolhidas por Deus, Deus escolheu uma, que é a tribo de Levi. Por isso se fala muito em levitas, que é a tribo de Levi. A tribo de Levi
era responsável em cuidar do templo e também dar assistências órfãos e viúvas. Por que fala órfãos e viúvas? Naquela época existia muitos órfãos, muitas viúvas, por causa das batalhas, por causa das coisas que ocorreram no passado, e muita gente morreu. E quem que fica na frente da batalha? São os homens. Então, existia muitos órfãos e viúvas. E Deus se preocupou com esses órfãos e viúvas, porque eles não tinham posse, eles não tinham um homem que cuidasse. Então esse é um grande problema. Quem estudar a Bíblia nos usos e costumes da época vai entender o motivo real disso daí, de órfãos e viúvas, tá? No caso, aí Deus faz essa ordenança que se encontra em Malaquias, né? Que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as portas do céu, e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Amém? Então, o que acontece? Deus fala com o seu povo que precisa ser ofertado, dizimado, ok? Cuidado da casa do Senhor. Mas o cuidado não é cuidado de lavar a igreja, de limpar, de fazer as coisas assim, ornamentar, cuidar de alguma coisa, tá? Não, ele está falando de sustento, dinheiro, de benefícios. Na época do templo eram os agricultores, mas o que eles faziam? Eles faziam a entrega do seu percentual, do seu dízimo, e o templo vivia disso, seja vendendo algo, ou troca de alguma coisa, ou a questão do alimento, ou a questão de alguma coisa assim que era necessário para se manter o templo limpo e cuidado, como a casa de Deus merece ser hoje em dia, ok? Então, vejam, existe essa vontade de Deus para que o cristão tenha um coração ofertante, um coração que possa dar o dízimo, possa dar uma porção do seu salário, do seu ganho, para benefício da igreja, ok? Então, esse benefício é diretamente alegado à igreja. Mas, pastor, eu não posso ajudar as outras pessoas? Pode, você pode ajudar. Só que tem um detalhe: Deus instituiu a igreja como centro de cuidado, ok? E através da igreja você ajudar as pessoas, ok? Então é mais ou menos assim. Se você quer, por exemplo, por algum motivo qualquer, você quer dar sopa para um mendigo de rua, alguém de rua, se você for dar por livre e espontânea vontade sua, é uma coisa. E se você for dar como obra de Cristo, é outra. Então, quando você está dentro da obra de Cristo, você pode dar. Ah, mas pastor, eu posso dar para um mendigo porque eu sou cristão, eu quero fazer a obra de Cristo. Amém? Mas quando você faz isso, você não está descentralizando a ação da igreja? Se você for dar sopa para um mendigo e está no movimento da igreja, é diferente de que você fazer por livre e espontânea vontade. Porque além de você dar a sopa para o mendigo, você está falando para ele: olha, eu estou dentro de uma igreja, essa igreja está te ajudando, e essa igreja é de Cristo. É Cristo que é o cabeça da igreja. Quer dizer, não sou eu, não é eu que estou te ajudando, é a igreja que está te ajudando. Então existe essa diferença, entendeu, irmãos?
E aí Deus fala claramente nessa palavra aqui, que quando você tem um coração que retribui, que dá para a igreja o que você pode dar, entendeu? Ele diz que ele vai te abençoar. Agora, não te abençoar porque você vai ficar rico. A riqueza específica, irmãos, se você for olhar na Bíblia, Deus fala de um tesouro no céu. Esse é o foco do cristão e da riqueza. Eu entendo assim. E como é que você fica rico lá no céu? Com boas obras. Arrecadando o galardão. Deus está se agradando pelo que você faz. Como você se dedica a Deus. Então, quando nós falamos da igreja, nós precisamos falar da nossa casa. A palavra de Deus diz assim, o salmista: alegrei-me como disseram, vamos à casa do Senhor. O que ele se refere a isso? Ele está se referindo ao templo, ou à tenda do Velho Testamento. Aí perguntam, mas escuta, o templo ele foi derrubado 70 anos depois da morte de Cristo. É o caso dos judeus, lá do Muro da Lamentações, né? Então vejam, não existe mais o templo. E Deus fala que nós somos o templo do Espírito Santo. E a igreja o que seria? A igreja o que seria? A igreja é um santo lugar. Um lugar consagrado a Deus. E quando nós falamos de ir à igreja, detalhadamente podemos falar, vamos à casa do Senhor. Esse salmo aplica-se nesse sentido, porque é um santo lugar. É ali especificamente que Deus se inclina seus ouvidos para a sua igreja. É um momento é um local onde você se dedica exclusivamente a Deus. Para quê? Para 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 se relacionar, para ser exortado. Isso é para isso que serve, para mostrar o seu louvor, a sua adoração a Deus. A igreja é para isso. A igreja é para você mostrar as suas obras, tá? Onde você encontra em igrejas os obreiros andando para lá e para cá, ajudando um ou outro. Um outro fica na porta, o outro traz água, o outro faz isso, faz aquilo durante o culto. E às vezes antes do culto, quem lava a igreja, quem cuida da igreja, quem organiza a igreja, ok? A diferença e o problema maior quando nós falamos de igreja é a gente entender qual é a prioridade da nossa vida. Como é que nós devemos estar diante de Deus com relação a isso? Então, veja bem, como você ama a sua igreja, a verdade é essa. Como? Qual é o amor que você tem pela sua igreja? Um outro salmo que eu tenho aqui, Salmo 27:4, diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Olha assim, ó. Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo, ou seja, ser participante dessa casa. Então, aqui o salmista, aqui Deus está dizendo para você, a sua casa carnal é uma, mas sua casa espiritual é outra. E a sua casa espiritual, ela precisa ter a primícia da sua vida. Ok? Então, se você está andando, se você está vendo alguma coisa que a sua igreja necessita, você vai lá e compra, você vai lá e pega e doa para a igreja. Você vai lá e participa. Eu não tenho dinheiro, mas eu posso participar de uma campanha. Eu posso participar vendendo alguma coisa, fazendo alguma coisa para arrecadar fundos e mantimentos para a igreja. A igreja necessita de produtos de limpeza, de higiene, né? Ela paga a luz, ela paga a água, tem vassoura, a igreja tem tudo. A igreja não é aquilo que a gente encontra muitas vezes e vai lá e senta porque não tem pó nenhum.
Não tem pó nenhum ali. Que casa maravilhosa, limpinha, ornada, como uma noiva. Mas ali teve ações, ali teve obras. Então, para você se alegrar na casa do Senhor, não é claramente você ir à igreja e sentar no sofá e ser um telespectador num culto, ok? Então não é isso que faz. Ah, mas pastor, eu não tenho tempo, é complicado. Então oferte de uma outra maneira. Ajude de uma outra maneira. Ah, eu não posso pagar, eu vou pagar uma faxineira para fazer isso todo dia. Vou pagar alguém. Ah, não posso fazer, eu vou pagar. Entendeu? Então você, de repente, vê um vaso bonito, vê uma situação, você vai lá e pensa na igreja. Ah, a igreja precisa de arrecadação. O que nós podemos fazer? Pensar na igreja como a sua primeira casa. Quem de nós temos a nossa casa carnal feia? Quem? Quem tem a nossa casa carnal suja? Quem é que tem? Quem é que tem na sua casa carnal utensílios que te facilitam a vida? Todos nós temos, ok? E na igreja? Nós temos tudo? Nós temos o microfone, nós temos o computador, nós temos o banco, nós temos... E aí o banco quebra. Tem que comprar outro, tem que mandar arrumar. Microfone, parte elétrica, assim, a lâmpada queima. Nós temos que fazer, porque é a primeira casa nossa. Entenderam, irmãos? Essa é a prioridade que nós temos em relação à igreja, em relação ao nosso local. Não que, não, eu vou comprar uma cadeira que eu vou me confortar. Você pode, não há porquê. Por que você não pode ter algo bom para Deus lá na igreja? Tá, mas se você não tiver, ok? Um banquinho de madeira, uma mesinha de plástico. E aí? Agora, a questão de mudar da cadeira de plástico para um banco, para uma cadeira mais confortável, depende de a sua visão com a igreja. Então, falando em igreja, nós temos que pensar isso. E falando da igreja missionária, a igreja missionária, ela busca necessidade das pessoas. Então, se você faz uma cesta básica, por exemplo, né, na contribuição sua para a igreja, o dia de oferta, né, de alimentação, né, contribuição para a alimentação da igreja, você fazer a oferta de utensílios de comida, alimentação, de higiene, e você passar isso para alguém com necessidade. Ou então, você ver alguém que tem precisando de alguma coisa, um remédio, né? Um suporte. Então, tudo isso, irmãos, é a igreja que faz. A igreja é o amor de Cristo, que tem que ser revelado não somente no seu interior, mas no seu exterior também. É importante que a igreja, nesse sentido, ela seja carismática, ela seja agradável. Não é ter um bom louvor, uma coisa assim. Não. Eu tenho uma voz meio tacara rachada, mas eu sei que o meu louvor chega a Deus e quero assim. E louvo também. Eu não vou ficar calado na igreja. Ok? Então, claro que cada um tem o seu dom. O meu dom não é. O meu dom não é de louvor, como um cantor. Não é. Ok? Então, nós da igreja, especificamente, temos que ser levitas. Temos que ser da tribo de Levi, auxiliar a igreja, ajudar a igreja. Esses são os verdadeiros levitas. Aqueles que se espelham na ordenança de Deus, a tribo de Levi. É isso que nós temos que ser. Cuidar da igreja. Entendeu? Manter a igreja. Por isso, irmãos,
Veja bem, quando você for dar o seu dízimo e você for dar a sua oferta, pense na primícia que Deus colocou no seu coração como a igreja de Cristo. E eu tenho certeza que a igreja vai se enriquecer, vai se multiplicar, porque a igreja se multiplica quando os seus membros da igreja estão diretamente ligados ao amor pela igreja. Amém? Amados, agora vamos falar de um assunto importante também em relação à igreja e o cristão, que se refere à organização da igreja, a organização eclesiástica. Como é que isso ocorre? Com relação exclusivamente à Assembleia de Deus, uma nova missão. Porque cada igreja específica, ela tem a sua identidade, amém? Quem não está assistindo esse vídeo e não é da nossa denominação, saiba disso. Cada igreja tem a sua identidade. E dentro da Assembleia de Deus, uma nova missão, nós temos também a identidade pessoal de cada igreja. Cada igreja tem uma liturgia. Cada igreja tem uma maneira de conduzir a adoração ao Senhor. Seja com oração inicial, um louvor inicial, enfim, todos os detalhes que tem na igreja faz parte da identidade dessa igreja. Ok? Então tem igrejas que oram 5 minutos, tem igreja que ora 15 minutos, tem igreja que ora 10 minutos antes, tem igreja que tem uma palavra inicial logo no começo e depois a palavra oficial, e tem igreja que não tem, só tem a palavra oficial. Então são detalhes importantes, e a igreja, ela precisa se multiplicar. Por isso que nós temos vários cultos, por isso que nós temos campanha, por isso que nós temos várias atividades de evangelismo, tudo que é para crescimento, não só da igreja, mas de todo cristão que é participante da nossa igreja. Amém? Então, nós temos então a organização eclesiástica. A organização eclesiástica, no nosso caso, nós temos o nosso pastor, que é o pastor Irineu, ok? O pastor Irineu Gomes dos Santos, ele é o nosso presidente. O presidente é o fundador da igreja, e é com ele que inicia. E essa presidência, ela é uma... Como é que eu... Perdão, fugiu. Ela é uma função vitalícia, ou seja, não se elege o pastor presidente, não se elege, ok? Somente quando o Senhor assim determinar é que a gente deixa de ter o pastor Irineu. Caso contrário, o pastor Irineu continua sendo o nosso pastor presidente até Deus assim ordenar. Amém? E o pastor presidente tem também como uma função de indicar. Ele é a autoridade máxima, ele tem condições de indicar, ele vai fazer essa indicação do vice-presidente do ministério de sede. Existe o vice-presidente do ministério de sede e existe o pastor ou presidente regional. No caso nosso, por exemplo, que nós temos outros estados, nós temos a igreja em outros estados. Então, naquele estado, existe um vice-presidente ou um pastor regional, né? Pastor regional, que vai cuidar da região, ok? Nós temos também um pastor local, ok? Então, as igrejas, elas têm aquele pastor responsável pela igreja local. Aquele pastor, ele tem a função de conduzir a igreja, de dar todo o suporte à igreja. E depois nós temos, para tomar corpo, né, nós temos aí o primeiro secretário,
o segundo secretário, o primeiro tesoureiro e o segundo tesoureiro da sede. Ok? Então nós temos uma sede e essa sede faz a ligação com as igrejas afiliadas, os nossos irmãos do ministério. Ok? Então tudo é centralizado na sede. Já nas igrejas locais, sim, também nós temos o primeiro secretário, segundo secretário, tesoureiro, primeiro tesoureiro e segundo tesoureiro. Mas não necessariamente eles necessitam ter essas funções que são por votação, ok? Somente os pastores locais, somente os vice-presidentes, somente os pastores regionais ou presidentes regionais podem ser indicados, eles são indicados pelo pastor presidente. Então, já na igreja, como secretário e tesoureiro, isso é uma votação feita em assembleia. Amém, irmãos? Tá? Então, é importante que nós vemos isso aí. Então, a função pastoral da igreja é essa, é cuidar das ovelhas, buscar o que é melhor para o rebanho. E acontece o seguinte, irmão, nós temos que ver as condições do pastor. O que seria? O pastor da igreja, ele é a autoridade máxima da igreja. Nós respondemos espiritualmente a ele. Não é uma igreja sem pastor. É uma igreja orientada pelo pastor. É uma igreja que precisa ser conduzida pelo pastor. Então, não é uma igreja, por exemplo, que você faz o que você quer, como você quer. A igreja não é assim. A igreja, ela tem a sua hierarquia, ela tem as responsabilidades. Então, quando você tem alguma coisa, ou quer fazer algum trabalho, ou tem algum problema, ou tem alguma dúvida, você tem que se dirigir ao pastor. Ele vai preparar as campanhas, ou vai direcionar uma campanha, ele que vai cuidar, ele que é responsável pela sua vida. Se você falta na igreja, você tem uma responsabilidade de comunicar com o seu pastor, de falar para ele: olha, pastor, tá difícil de eu vir aqui, ou eu não vim porque eu tenho esse problema. E às vezes, de vez de você resolver o problema seu, você vai piorando, a ponto até de sair da igreja. Então é importante que nós tenhamos esse discernimento para podermos olhar e falarmos: não, a autoridade máxima da minha igreja é o meu pastor. Então ele vai te aconselhar, ele vai te indicar o caminho certo que você deve seguir. Entendeu, irmãos? Então isso é muito importante que nós observemos isso. E abaixo do pastor, né, que também esses cargos agora que eu vou falar, inclusive o próprio pastor, tá? O pastor também está incluído nisso que eu vou falar, são funções eclesiásticas orientadas pelos dons, ou seja, é separado pelos dons. Então nós temos algumas funções na igreja que elas são específicas. Vou falar todas elas e depois a gente vai falar uma por uma. Primeiro nós temos o pastor, nós temos o evangelista, nós temos o missionário, missionária, nós temos o presbítero e nós temos o diácono e a diaconisa. Depois nós temos o líder de grupo, líder dos grupos, né? Então, e a gente tem os obreiros da igreja, ok? E aqueles que congregam, ou seja, ainda não são obreiros, as pessoas que estão vindo um pouco na igreja, que estão conhecendo a igreja. Então esses aí não tem nenhuma função na igreja, mas aí já começa a se envolver. Então Deus trabalha para que a pessoa se torne um obreiro. Para todas essas funções existe uma separação, e essa separação é feita com consagração,
ok? A pessoa é consagrada. Evangelista, missionário, pastor, presbítero, diácono, diaconisa, tá? Eles são, e o obreiro também são consagrados. O líder de grupo, ele é separado, tá? Ele é separado. Claro que a gente pode simplesmente dar a bênção quando faz essa separação, ok? Só que ele não tem um cargo eclesiástico. Essa é a diferença, ok? Então vemos aí, o pastor a gente já sabe, tá? A autoridade máxima da igreja, você deve toda responsabilidade, você deve ser responsável em relação ao pastor, conversar com ele, o pastor não pôde vir, ou é assim, o horário, vou chegar atrasado todo dia, essas coisas todas, tá? Já o evangelista, ele é uma função, como eu diria para você, abaixo do pastor, ok? O que acontece com o evangelista? O evangelista, ele tem a responsabilidade de equipar, de cuidar dos santos da igreja, da área interna e externa, na questão do evangelismo. Fazer o trabalho, treinamento de crentes para fazer esse evangelista, como que eles devem trabalhar, né? Então, é importante, porque evangelismo a gente só não faz especificamente numa campanha. A gente faz evangelização no nosso serviço, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, a gente pode fazer essa evangelização, não há problema algum, ok? Você pode ser, o nosso coração cristão é um coração evangelístico, ok? Então nós temos aí o evangelista. E nós temos também o missionário, a missionária. Esse especificamente, eles têm um papel de levar as pessoas a conhecer a Cristo. Então, dentro da igreja você tem ovelha. Então, o missionário, ele não vai atuar dentro da igreja específica, porque as pessoas que estão lá conhecem a Cristo, né? Ou algumas conhecem, mas esse coração missionário vai identificar até se tem gente que não conhece a Cristo dentro da igreja. Mas a função principal é resgatar almas para trazer no corpo de Cristo. Então, é um fator do ID, né? É praticamente quase a significado da igreja, chamados para fora. E tem gente que é orientada pelos dons, que é evangelismo. Então, o dom é muito ligado a essa questão das suas funções da igreja. O dom é muito ligado, né? Os melhores dons. Por isso nós devemos buscar os principais dons, os dons que você vê que Deus lhe passa. Amém? Depois nós temos o presbítero. O presbítero é praticamente o auxiliar do pastor, ok? O presbítero, ele faz essa função também de apacentar a igreja. De repente o pastor não pode ficar no local, ele manda o presbítero para poder resolver isso daí, ou para poder trazer uma palavra, enfim, auxiliar o pastor, seja o pastor local ou qualquer outro pastor, ele faz essa função de auxiliar. Diácono e diaconisa tem a função de cuidar do andamento da igreja, auxiliando nas atividades também, tá? Então veja bem, eles podem estar atuando, por exemplo, vou dar um exemplo mais ou menos como é isso aí, tá? Numa organização de Santa Ceia, né? Organizando uma como é que eu diria para vocês, uma escala, né? Uma escala de obreiros, para poder obreiro que vai ficar na porta, obreiro que vai ajudar a dar água para as pessoas, que vai cuidar de alguma coisa na igreja. Ele faz toda essa função, ok? Como diácono ou diaconisa, ok? Depois nós temos o obreiro. O obreiro é o faz tudo. Eis-me aqui, é aquele que está fazendo tudo o que é possível. O pastor pediu, se o presbítero pediu, se alguém pediu, ele está ali organizando, está ajudando o diácono, está jogando a diaconisa, está ali num trabalho de auxílio na igreja.
Este é o obreiro. Às vezes o obreiro fica no som. Fica no som. Ok? Então, sem problema algum. Tá? E depois nós temos também aquele que é o agregado, né? Ou seja, congregado. Ele está ali na igreja e ele não exerce função nenhuma. Desses que eu falei para os irmãos, tá? Podemos considerar diaconisa, presbítero, missionário, evangelista e o pastor, claro, né? Todos eles podem ter uma função na igreja de trazer a palavra, de conduzir o louvor, de estar se enturmando com a igreja para poder realizar um bom trabalho para Cristo. Entendeu? Então eles podem fazer. E diante do diácono ou diaconisa até o evangelismo, até o pastor, eu esqueci de dizer, pode ser vice-presidente. Ok? O evangelista, o presbítero, por exemplo, pode ser um pastor local, desde que o pastor presidente considere que ele passa a fazer um trabalho interino na igreja, seja por curto período ou por período permanente. Aí vem a questão de estar separando ele para que ele possa ser um pastor local, ok? Todas essas funções, irmãos, não é assim, quero ser e vou ser, tá? Todas essas funções dependem exclusivamente do seu esforço, da sua fé, da sua santidade, do seu amadurecimento espiritual. Porque se acaso nós não temos condições de ser pastor, não vamos conseguir ser pastor. E nem evangelista, nem presbítero, nada. Nós não temos a palavra, nós não temos a unção e nós não temos nem assim condições de exercer essa função. Por isso que são ungidos, são separados e são ungidos. Porque assim a liderança definiu que eles têm condições para estar naquela função. É o caso que eu expliquei para vocês, aonde um pastor, um presbítero, ele pode exercer a função pastoral sendo presbítero. Amém? Então é isso que é importante. Amém, irmãos? Meus irmãos, eu creio que o recado foi passado. Agradeço a Deus para quem acompanhou até agora os vídeos, né, que a gente fez. Isso foi um trabalho solicitado e acordado com o nosso pastor presidente para a nossa denominação. Então é importante que os líderes, todos os líderes, saibam do conteúdo dessa matéria, seja em vídeo, e eu vou fazer também uma apostila, seja em apostila também. E também, não necessariamente, os novos membros, os membros precisam assistir os vídeos que eu fiz. Basta os pastores, para poder obedecer a essa orientação do presidente, elaborar, através desses temas, um trabalho dentro da sua própria igreja, ok? Não precisa ser especificamente sobre esses vídeos aqui. Então, elabore dentro da igreja, aonde nós falamos várias coisas em relação ao comportamento cristão, desde o princípio lá, né, que é onde tem a contaminação, e a contaminação gera o pecado, ok? Essa contaminação gera o pecado, se não é o pecado já, ok? Se não é o pecado. Então, como você trata a semente antes dela se expandir, né? E a consciência de que você está dentro da igreja não é para ficar num banco, não é para você ficar nessa condição. Você tem que crescer, você tem que ter obras, você tem que ter crescimento espiritual na fé e na santidade, ok?
É necessário, isso que Cristo pediu. Cristo não pediu para nós sentarmos na igreja e lermos a Bíblia uma vez por semana. Ele pede para nós termos uma comunhão com Ele. E através dessa comunhão existe o crescimento. Não existe comunhão se nós negamos a presença de Cristo nas nossas atitudes. Então, se você deixa de fazer algo, alguma ordenança que Deus pede para você, você está negando de estar junto nessa atitude. Você está negando a alimentação que Deus quer para você. Você está negando o crescimento que Deus quer para você. Então não adianta Deus querer dar fé para você se você não quer andar nela. Essa é a verdade. Entendeu? Então é importante. E nós tivemos que entender o seguinte: a nossa vida carnal é uma. A nossa vida espiritual é outra. E a nossa vida espiritual que vai ter seguimento. Não é a carnal, é a espiritual. E essa é espiritual que nós temos que dar importância. Amém? E eu agradeço, tá, irmãos, que diante desse vídeo, que é um vídeo de batalha espiritual, muitos antes de assistirem vão torcer, não vão querer assistir, acham que é alguma coisa de promoção do pastor, sei lá, uma série de cabeças, e não tem vontade, vamos ver, não tem vontade de assistir os vídeos. Pode ter corrido, ok? Então, mas por quê? É uma batalha espiritual, você tem que ter essa batalha espiritual, é a nossa jornada. O cristão verdadeiro, ele deve levar as ferramentas de Cristo para ter o bom combate. Essa é a verdade, né? E é importante conhecer e ver as fraquezas suas, os problemas que estão aí fora, né? Se fortalecer para realmente vencer o pecado. Essa é a grande verdade, ok? Então é importante que nós tenhamos uma igreja, um corpo vivo. Amém? Essa foi a última dos nossos vídeos. Eu agradeço primamente a Deus. Não sei quantos vão assistir o vídeo, mas algo é certo, fizemos a nossa parte, ok? Eu e o pastor sempre estamos assim preocupados, né, para que possamos estar fazendo o melhor para Deus, o melhor para Deus. E eu oro a Deus e peço a Deus que você também possa fazer o melhor para Deus. Amém? Nós vamos ter outros vídeos, vou falar com o pastor, a gente vai fazer algumas coisas assim. E vocês, se estiverem inscritos no canal, a gente vai postar nesse canal aí, ok? Que eu estou indicando para os irmãos. Deus abençoe a todos, vamos orar para agradecer ao Senhor. Bendito Deus, Senhor, amado Pai, estamos aqui mais uma vez e dando graça por esses vídeos que foram colocados aqui. Pai querido, a sua palavra foi apresentada, a obra foi realizada e te pedimos, Senhor, que a sua bênção estenda a cada um, que venham pessoas ser edificadas e serem conduzidas pelo caminho que o Senhor proporcionou, e que nós possamos, Pai amado, ser aquele obreiro aprovado, né, consciente de que nós devemos sempre seguir ao Senhor. Obrigado, Pai, por tudo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos.